Agora, eu estou com um papelzinho aqui sorteado pelo Dr. Túlio. Eu já vou abrir para a gente ver a resposta do próximo candidato, que é a Marina Helena. Nossa proposta é, primeiro, triplicar o orçamento em segurança e não faltam áreas muito menos importantes para a gente retirar. Não pensamos nunca em aumento de tributos, pelo contrário, né, em corte de tributos, mas a gente pode tirar de outras áreas para investir em segurança, porque esse é o valor fundamental. Dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, porque o número de homens na rua hoje, mesmo quando a gente traz a Polícia Militar, que está aqui na capital, ele é muito baixo para prover essa sensação de segurança para as pessoas. 1 em cada 3 guardas civis metropolitanos hoje estão em trabalhos administrativos e eu não quero a Guarda Civil Metropolitana dentro do escritório, eu quero ela na rua, fazendo ronda na hora que as pessoas vão e voltam do trabalho e está escuro ainda. Eu quero ela nas ruas na hora que os pais levam seus filhos para as creches e não fazendo trabalho administrativo. Então a gente precisa aumentar o gasto e gastar melhor. E fundamental é a integração de tudo que a gente tem em termos de segurança na prefeitura, seja o efetivo da guarda, seja toda a parte de tecnologia com o governo do estado. Um exemplo que eu gosto de dar é a inteligência artificial. Hoje em dia as nossas câmeras, elas conseguem ter reconhecimento facial, várias coisas para prevenir o crime e depois ajudar a solucionar o crime. De que adianta hoje a gente tem inúmeras câmeras espalhadas pela nossa cidade que levam nada a lugar nenhum. A gente vai lá na Cracolândia, tem uma câmera da prefeitura e logo em cima tem uma câmera do governo do estado. Por que tem essa câmera do governo do estado? Porque o estado não tem acesso aos dados da prefeitura. Isso é um verdadeiro absurdo. E a gente tem um vice que é da Polícia Militar, para quê? Para fazer essa integração super importante da guarda com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, integrar toda a nossa tecnologia, todas as câmeras, essas imagens e parar lá no Copom. Então, de fato, não faz sentido. Outra coisa, você vai na Cracolândia, às vezes você vê, tem um grupo aqui da GCM e do lado um grupo da Polícia Militar. Por quê? Entendeu? Elas têm que andar juntas. Uma rua onde você tem uma criminalidade grande, como, por exemplo, a Avenida Paulista, que você acabou de citar, pode dividir essa área entre a Polícia Militar e a Guarda Civil, né? Hoje, a Guarda Civil, ela é armada, ela é bem treinada, ela recebe todo o treinamento para, sim, atuar como polícia ostensiva. Tem uma visão já pacificada dentro do STF de que é uma polícia municipal, de fato. Então, com tudo isso, a gente precisa usar tudo isso para proteger o bem mais valioso da nossa cidade, que é o cidadão. Eu acredito que a gente precisa investir mais e alocar melhor. Então, voltando, a ideia é triplicar o orçamento, dobrar a Guarda Civil Metropolitana, mas aumentar também a operação delegada junto com a Polícia Militar e investir mais em tecnologia. Mas é o que eu estou falando, tem que ser uma tecnologia que esteja integrada. Isso vale para tudo, inclusive para a questão de zeladoria. Então, nosso plano fala muito disso, de investir em drones, de investir em carros equipados com câmeras para que a gente possa ter essa visão da cidade e integrar as câmeras também privadas que existem hoje, né, dos comércios, dos prédios, para ajudarem nisso. Felipe, o candidato Pablo Marçal falou em triplicar a Guarda Municipal. Já a candidata Marina Helena fala em duplicar. E você disse que isso esbarraria na legislação. Queria que você já começasse falando um pouquinho da resposta dela. Sim, o teto constitucional ele tem algumas previsões em relação ao número máximo, né, da Guarda Civil Metropolitana, que ele está atrelado ao número da população, né? Para cidades acima de 500 mil habitantes é 0,2% da população. Então, no caso de São Paulo, isso ficaria em torno de 15 mil. Precisaria verificar, claro, com os dados do IBGE, mas triplicar, segundo o candidato anterior tinha trazido, ficaria um pouco inviável de acordo com esse teto constitucional. A proposta de dobrar é crível do ponto de vista do número, do efetivo em si, porém esbarra na questão orçamentária, né? A gente precisaria verificar se tem condições disso. A candidata aponta que ela vai triplicar o orçamento da pasta, que é uma proposta diferente dos outros candidatos,
o que me leva a questionar de onde ela vai tirar, né? Porque o orçamento ele é geralmente muito enxuto e ela não tem não tem espaço para trabalhar no orçamento do próximo ano, porque ele já é definido anteriormente. Então, precisaria verificar de que maneira ela está pensando em articular isso. A segunda questão em relação à tecnologia que ela traz investir em tecnologia e que ela detalha no plano de governo dela. Pelo menos no plano de governo protocolado no TSE, não tem um detalhamento sobre que tipo de tecnologia ela vai utilizar e como ela vai utilizar essa tecnologia. O que também me parece ser importante para fazer uma leitura mais interessante, né? Mais precisa sobre a realidade paulistana. Aí ela traz um último ponto que, para o cidadão, quando ele escuta, pode parecer interessante, que é integrar os sistemas de câmera, que já existem, câmeras privadas, inclusive, com um sistema integrado de vigilância. O que é um pouco difícil, porque os sistemas de vigilância eles são privados, eles são circuitos internos, fechados, na grande maioria deles. Então, precisaria verificar como ela faria isso, com que tipo de recurso, com que tipo de parceria ela ia fazer isso. Então, de certo modo, me pareceu um pouco crível, né, pouco execuível essas propostas da candidata, pelo menos numa primeira leitura. Já passo para você, doutor Túlio, porque ela falou justamente de números e orçamento, que é o que você mais tem colocado aí uma lupa na resposta dos candidatos. Vamos com a lupa de novo, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Conta simples para todo mundo entender. O orçamento de um município, ele tem como limite 45% de despesa de pessoal. Vamos considerar que não está perto do limite. Vamos colocar 40%, vamos ser generosos, 40%. Vamos ser generosos com a educação, gasto mínimo obrigatório da educação, 25%. A lei municipal pode aumentar, sempre aumenta, nunca diminui. Vamos ser generosos com a saúde, 18% da saúde. Só aqui deu 83% do orçamento, 83%. Ela falou que ela vai triplicar o orçamento da segurança sem aumentar imposto. Então, pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exige-se como medida compensatória ou o aumento de imposto, que ela falou que não vai fazer, ou a redução de despesa. Então, aonde que ela vai ter que cortar? Nos 17% só que sobra do orçamento. Então, ela vai cortar onde? Por exemplo, serviços como transporte coletivo, tapa-buraco, não vai asfaltar mais as ruas? Da onde ela vai tirar esse recurso? Iluminação, zeladoria, tudo isso é uma importância enorme para a segurança. Existe já estudos que demonstram que uma cidade com uma boa zeladoria, ela economiza quase que 20% em possibilidade de crime. Então isso, certo, leva a que, eu digo que da proposta dela, eu destaco a vontade de integrar o sistema. Perfeito, até aí ela bate de uma forma muito pontual e interessante. Hoje as informações não fluem porque não existe essa estrutura ainda de integração. Agora, como ela vai integrar é que fica o questionamento. Não só a estrutura da integração, mas exatamente a questão da legislação que esbarra. Ou seja, não tem ainda, embora a PEC 57 esteja discutindo a questão, certo, do poder de polícia ou da estrutura de polícia das guardas municipais, ainda não é uma coisa consolidada. A Guarda Municipal participa do Sistema Único de Segurança. Isso, certo, que foi discutido em 2009 ainda, no primeiro governo do Lula, certo? A partir daí, ela integra, e o Supremo já entendeu, certo, que ele não pode ficar fora de qualquer interpretação que seja sistema de segurança pública, mas não tem, digamos, a competência para atuar onde ela imagina dentro dessa situação. Então, a ideia é muito boa, é excelente, ela tem boas intenções, mas esbarra na estrutura orçamentária e esbarra também na questão da legislação, da regra da legislação. Tá. Alain. Elaine, eu acho que a candidata tem muitos pontos positivos, sobretudo, é o único candidato que fala e traz seus planos de governo, a ideia é de fazer um mapeamento de onde está o Guarda Civil. Temos, em geral, as forças policiais, elas costumam burocratizar muito seus efetivos. Então é preciso de uma força política grande para fazer com que esses guardas e policiais voltem às ruas.
Muitas vezes eles estão afastados por questões de doença, questões mentais e precisam ser muito respeitados quanto a isso. Mas existe uma certa burocratização nessas forças que se o governante não tiver uma força política de colocar a mão nesse vespeiro, de fato você cria estruturas administrativas muito pouco eficientes. Isso é muito bom, só que, mais uma vez, eu acho que a candidata peca por apostar em dois pontos que não necessariamente levam a maior segurança da população, que é a tecnologia e o aumento de efetivo. São Paulo tem várias câmeras, a prefeitura já tem um sistema de câmeras, o estado tem outro sistema de câmeras, só que, ainda assim, a população se sente insegura. Para você ter uma ideia, Elaine, a Prefeitura de São Paulo gasta, segundo eu apurei, 30 milhões de reais por mês com atividade delegada, ou seja, pagando para policiais militares trabalharem nas folgas. Só no centro de São Paulo, isso redunda em mais 1.000 policiais por mês, porque eles saem da folga e vão trabalhar. Então, a Prefeitura atual já faz investimento. Todavia, os resultados não são os melhores. Você tem quedas, mas as pessoas se sentem seguras, como já foi trazido aqui na abertura do programa. O que eu quero dizer é que a candidata, assim como muitos, apostam em iniciativas que não se mostram de sucesso, não tem muito êxito, que é a tecnologia, que por si só é um grande engodo, se não tiver o elemento de inteligência humano acoplado, e o aumento de efetivo, que, segundo muitas evidências que existem, inclusive em São Paulo, não repercute exatamente em melhores níveis de segurança. Uma coisa eu estou já convencida aqui em ouvi-los. A questão de aumento do efetivo da GCM não necessariamente se traduz em maior segurança ou queda dos índices de violência. Perfeito. Embora a gente, como cidadão, quando vê uma GCM, a gente se sinta um pouco mais seguro. Mas isso não significa segurança. Por que exatamente não significa? Eu queria que vocês falassem isso parece um pouco estranho para o nosso ouvinte, né? Mas conversávamos há pouco. Os efetivos policiais de São Paulo, de polícia militar e polícia civil, vêm sofrendo queda há mais de 15 anos. E as estatísticas, por outro lado, paradoxalmente, também têm caído. Eu falo das estatísticas de homicídio, das estatísticas de roubo, das estatísticas de furto. Ou seja, apesar dessas quedas de efetivo, policial, militar e civis, os índices também caem. Então, em termos estatísticos, não se mostra a correlação. É claro que eu me sinto muito mais seguro quando eu vejo um policial, um guarda próximo de mim. Mas em termos de política pública, em termos de quanto gastar num país tão pobre como o Brasil, apostar somente ou maciçamente em aumento de efetivos não traz maior segurança à população, em que pese o senso comum nos dizer que sim, é bom estar do lado de um policial, me sinto mais seguro. E os dados, os estatísticos estão caindo, mas a gente tem a sensação de que a gente está menos seguro na cidade de São Paulo. O que assusta a população e que leva muitas vezes a essa sensação, porque sensação é uma coisa que não dá para medir. Tá? Não adianta falar para quem tem medo de altura que não tem problema nenhum subir no elevador. A sensação é sensação. E é um processo orgânico que a gente não tem como atuar a não ser melhorando, certo, a visão desta pessoa. Então, o que nós temos é exatamente o crime que assusta a população é o roubo, o furto e principalmente a dinâmica com que as coisas ocorrem. Uhum. Então, certo, nessa estrutura, o furto de celular e o roubo de celular, ela trouxe para a população uma sensação de insegurança muito grande, como se todo mundo fosse tomar um tiro, tá? E nós estávamos conversando na antessala, e é exatamente o seguinte, a probabilidade de um cidadão tomar um tiro, certo, na cidade é muito menor do que imagina. Por quê? Porque ficou, certo, uma sensação de insegurança e os índices que têm demonstrado têm caído. Tá, mas aí eu vou trazer um dado então para vocês. Claro. A capital paulista lidera o ranking no estado de São Paulo de roubo de celulares. Quando comparado com outras cidades do Brasil, a capital paulista só perde para Manaus e Teresina.
Eu acho que esse número que você traz, Elane, é muito importante, até para o cidadão paulistano compreender que quando a gente pensa na segurança pública, existe a segurança pública, que a gente trabalha com os dados, as evidências que a gente dispõe, com todas as limitações que isso tem, e existe a sensação de segurança que ela tem outros fatores, né? Inclusive, como isso é explorado nas mídias em geral, como a população ela percebe isso como o Bezerra trouxe, é difícil de mensurar, de fato. Mas, de fato, estatisticamente, a gente tem um aumento do número de roubo e furtos de celular. São Paulo figura, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em terceiro lugar no Brasil, em taxas por 100 mil habitantes de furto e roubo de celular. Mas figura também entre umas menores taxas do país em números de mortes e crimes violentos. Né? A taxa é cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. 7,2 é a taxa de mortes por crimes violentos na cidade de São Paulo. Por 1.000 habitantes. Por 100 mil habitantes. Ou seja, a gente tem estatisticamente, paulatinamente nos últimos anos, o cidadão paulistano tem tido uma chance menor de morrer na cidade de São Paulo. Por uma questão de violência. Porém, paradoxalmente, a sensação de insegurança ela tem aumentado. Né? É verdade. A segurança pública está figurando aí no topo do ranking do paulistano como principal preocupação. Isso é multifatorial, tem várias explicações para isso, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, o furto e roubo de celulares, ele está no centro da questão, porque, de fato, estatisticamente, tem aumentado, a gente verifica isso. Então, é importante que o cidadão paulistano entenda que, assim, claro, tem uma grande chance de você ter o seu celular furtado, infelizmente, na cidade de São Paulo, estatisticamente, mas, paradoxalmente, ou nem tanto paradoxalmente, né, porque as evidências elas apontam para isso, né, que não necessariamente um aumento do efetivo se traduz na redução dos crimes, tem tido uma menor chance de ter mortes por crimes violentos. Mas, evidentemente, que a gente se sente mais seguro quando a gente vê um guarda civil, um policial militar na rua. Mas é importante que o cidadão paulistano entenda, até para fazer uma leitura. O que eu estou entendendo da conversa aqui é que não basta também os candidatos falarem, eu vou aumentar o efetivo. Exato. Mas não exatamente dizer para quê e de que forma. Isso tem que estar atrelado a uma aplicação e a um projeto. Mais qualitativo. Qualitativo.